Oi, gente! Tudo bonzinho com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre a quebra desse vício, né? Hoje é o vídeo 2. Vou tentar fazer uns vídeos pra vocês um pouquinho, vídeos curtinhos por dia, falando sobre a quebra do vício, porque quando a gente sai de um relacionamento abusivo, é difícil às vezes a gente se desligar da pessoa. Então por isso que eu resolvi fazer esses vídeos pra vocês. Hoje é o segundo, então vai chegando aí, falando um oizinho pra mim, pra gente começar. Uma ferramenta pra vocês, pra ajudar nessa quebra dessa abstinência do relacionamento abusivo, né? Porque a gente não está, a gente se acostuma num padrão de abuso, num ciclo abusivo. E quando a gente sai, sabendo que é o melhor pra gente, às vezes é difícil de ficar longe da pessoa ou de querer, ou de ficar longe de qualquer tipo de contato, por causa desse vício que é real, né? É fisiológico. Então eu tô começando a dar ferramentas para vocês para ajudar. Hoje eu vou dar outra ferramenta para vocês, que é uma ferramenta sobre a criatividade. A gente, pessoal, a gente consegue se conectar com o nosso inconsciente pela criatividade. Depois que a gente se perde, a gente se acha na criatividade. A criatividade é uma forma enorme e muito boa de se conectar com a gente, com quem a gente realmente é. E quando a gente fala de quebrar um vício, se conectar com quem a gente é de verdade é a coisa mais importante pra gente saber o que é melhor pra gente, quais são os nossos valores, certo? A coisa que você crie, quando você vê essa coisa que você está criando, desenvolvendo, você está no presente. Não tem como você, por exemplo, sentar aqui, ouvir os passarinhos, olhar para os passarinhos e ficar assistindo sem estar no presente. Isso é ser criativo, é criar aquele momento que já está na nossa frente. Então não é nem criar, é viver o momento. Mas quando a gente ajuda a fazer alguma coisa e viver, desenvolver aquela coisa, a gente cresce junto com aquilo. Porque a gente vê que a gente consegue completar, principalmente quando a gente sai de um relacionamento abusivo, que a nossa autoestima tá tão baixa. Quando a gente vê qualquer coisa que a gente faça se desenvolver, a gente cresce com aquilo. E assim, é no inconsciente, é na base do nosso ser que isso acontece. Então isso ajuda a gente a mudar, ajuda a gente a ver o nosso valor, a ficar longe do abuso. Né? Parece que é besteira, mas é muito, muito importante. Muito importante. E assim, é muito fácil de fazer, tá ao nosso alcance, qualquer hora. Então, quando você tá na abstinência da pessoa abusiva, faça alguma coisa, crie alguma coisa, sabe? Vai cozinhar, por exemplo, ou então vai montar alguma coisa com as suas mãos, sabe? Com ferramentas, ou qualquer coisa, gente. Criar, você vai estar no momento, pensando no momento e deixando de sofrer pelo passado ou com a ansiedade do futuro. Porque é isso que a gente está acostumado dentro de um relacionamento abusivo, né? Ou a gente pensa num passado doloroso depois que a gente sai de um relacionamento, ou enquanto está no relacionamento, ou você está sempre ansioso por um futuro melhor, né? É sempre assim. Então, quando a gente cria, a criatividade traz a gente pro presente, e isso é muito importante. A gente aprende mais sobre quem a gente é quando a gente não pensa em quem a gente é. Porque quando a gente está pensando em quem a gente não está pensando, não está ligado com o inconsciente da gente, entende? Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está completamente ligado com o inconsciente da gente. Né? Por que você vai escolher essa cor para pintar isso? Né? Por exemplo, você está fazendo uma mandala, está pintando. Aqueles livros de colorir são maravilhosos, por exemplo. Parece bobagem, mas é maravilhoso. Porque por que você está escolhendo cada cor? Cada cor, cada significado de qualquer coisa que você faça tem um significado maior no seu inconsciente, sabe? Se eu pegar um guardanapo e mostrar para você um guardanapo, tá, o guardanapo é aquilo, mas para você pode significar uma coisa muito maior, é um símbolo de alguma coisa maior que aconteceu na sua vida, que tá ligado com alguma coisa, com alguma história do seu passado, entendeu? E é sobre isso que eu falo, assim, sobre a criatividade. Quando você tá criando, você se conecta com aquela parte que a gente não está consciente. E quando a gente pensa em quem a gente se desconecta do inconsciente, porque a gente volta a nossa atenção pro consciente, entende? Então, por isso que é tão interessante e tão efetivo
a gente criar e se conectar com o nosso inconsciente. Ajuda muito quando a gente tá nessa abstinência e tentando se reconhecer ou se conhecer de novo ou pela primeira vez, depois que a gente sai de um abuso. Deu pra entender? Ficou muito difícil de entender. Vocês querem, agora que eu terminei, eu volto aqui, começo a conversar com vocês. Vai ser assim todo dia, eu faço a explicação primeiro, daí a gente conversa um pouquinho, pode ser? Então me diz aí o que vocês acharam dessa lição, se vocês já fizeram isso de se conectar com alguma coisa criativa para vocês se sentirem melhor naquele momento, porque vai te trazer para o presente. Me diz aí, já aconteceu isso com vocês? A dissonância cognitiva que acontece depois de um relacionamento abusivo, né? A gente sabe que não deveria sentir, mas que a gente não consegue controlar a nossa emoção, né? Pensa, você saiu de um relacionamento abusivo que é traumático. Então, nunca uma pessoa vai sair de um relacionamento abusivo, infelizmente, super bem, né? Capaz e forte. Não, a gente sai quebrado, a gente sai fragmentado. E essa fragmentação acontece não só no exterior, né, no nosso consciente, mas também no inconsciente. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esses videozinhos aqui para vocês, para ajudar vocês com algumas ferramentas para que vocês consigam enfrentar, né, esse vício e voltar a se conhecer. A gente sai de um relacionamento fragmentado mesmo, porque é um trauma e a gente pode até sofrer estresse pós-traumático. Mas será que ele realmente é um narcisista? Ou será que ele se afastou de mim por ciúmes? Olha, muita gente pergunta pra mim, será que a pessoa narcisista fez isso? Será que é narcisista? A minha pergunta pra você, muda alguma coisa? Se a pessoa não for narcisista, você vai continuar com ela? A pessoa vai continuar sendo a mesma pessoa que te faz mal. A gente não precisa rotular uma pessoa para tomar uma decisão que é a melhor decisão pra gente. Não dá pra gente saber, eu não posso dizer pra ninguém se alguém é narcisista, porque não é nem ético da minha parte por não conhecer. O que eu posso fazer é contar pra vocês, ensinar vocês sobre as ferramentas, sobre os padrões narcisistas, sobre os padrões da vítima de narcisismo, e a partir daí, vocês que estão convivendo com a pessoa, vocês tomam as suas próprias decisões, porque nem o psiquiatra vai saber exatamente se a pessoa é ou não, porque a pessoa pode mentir, né? Então, na real, né, a gente que convive é o que vai saber se a pessoa é ou não narcisista de verdade, né? É mais uma intuição, e não só uma intuição, mas vendo os padrões da pessoa e os nossos, não só das pessoas, mas o padrão da vítima também. É que a gente tem certeza, né? Mais certeza se a pessoa é ou não. Mas a gente não pode depender de quem a pessoa, do rótulo que a gente vai dar para essa pessoa. Então se a pessoa for só uma pessoa borderline, então eu vou continuar com ela, sabe? Ou então se a pessoa não for absolutamente nada, se não tiver nenhum transtorno de nada, a pessoa só é uma coisa, sabe? Porque existe pessoa assim, existe. Nosso mundo é rodeado de gente assim, infelizmente. Mas só porque a pessoa não é nomeada narcisista, a gente vai ficar com ela? Então vou dar mais uma chance, porque tem jeito, né? Porque a gente fala narcisista, não tem jeito. E não tem mesmo, tá? Não tem. Não tem. Então, se a pessoa não é narcisista, ela tem jeito. Então, deixa eu ficar do lado dela porque a gente se coloca nessa situação de a gente vai fazer com que a pessoa melhore. Não vai. Justamente se a pessoa, principalmente se a pessoa gosta de ser quem ela é. Ela não vai. Se ela não mostrou interesse por você, não vai mudar de um dia pro outro, entendeu? Justamente porque se alguém mostra interesse por você, ele vai atrás. Se a pessoa quer te conhecer, não vai ficar só em palavras, ele vai te procurar. Não vai ser só você que vai parecer interessado no relacionamento, né? Isso é que acontece quando as pessoas, quando tem esse tratamento de gelo, que parece que só você tá preocupado. Porque por que a pessoa faz tratamento de gelo? Por que a pessoa tá sendo tão cruel? Você faria um treco desse? Né? Se a pessoa tá agindo de forma cruel com você, se pergunta, você faria isso? Vale a pena, então, ficar com uma pessoa que faz isso?
né? No final das contas, não precisa ser narcisista, não precisa ser nada. Só precisa fazer bem pra você querer ficar com ela. Se faz mal, não fica. Entendeu? Gente, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, tá bom? Um beijão a todos. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Sabe? A gente vale ouro. E o meu próximo vídeo no YouTube vai ser falando sobre isso. Amo vocês. Beijinho, queridos. Tchau.